Pessoal, nessa aula nós vamos aprender como atender um cliente que tem uma barba mais longa, mais cheia e ele quer apenas aparar a barba. Apenas umas pontinhas, preservar o seu formato, o seu comprimento. Vamos ver então? O que nós temos que analisar nessa situação é como está a barba. O cliente quer manter, quer apenas dar uma aparada e fazer uma limpeza no rosto. O que nós temos que ver é o seguinte, penteando para baixo, só olhando para o espelho a gente já vê que ela está desalinhada. Tem alguns fios maiores que os outros e isso é natural, acontece a cada semana o cliente precisa dar uma parada na barba. Às vezes ele passa 2, 3 semanas sem poder fazer isso e ela fica muito desalinhada, então é bem perceptível. O que a gente vê aqui é que um canto está mais comprido que o outro, ela está bem desalinhada aqui embaixo. Aqui atrás da barba, abaixo da orelha, ela começa a fazer volta e tem uns pelos bem compridos. O que a gente vai fazer? A gente faz uma limpeza nessa parte da bochecha, tira essas pontas com uma tesoura. Quando a gente reclinar a cadeira, a gente vai conseguir enxergar aqui embaixo e daí dar uma paradinha só para fazer o contorno e tentar deixar essa barba mais retinha aqui embaixo. Eu sempre faço isso, passar uma máquina aqui, ó, mas a máquina eu vou mostrar para vocês a máquina sem pente, só para fazer a limpeza. Dá para fazer com tesoura também, mas às vezes com tesoura, dependendo do ângulo que a gente está trabalhando, de como é a barba do cliente, é um pouco difícil de fazer isso. Com a máquina eu tenho muito mais precisão e consigo cortar mais rápido os pelos. O que a gente vai fazer aqui também, uma parada no bigode, porque o bigode sempre começa a atrapalhar, a coçar o lábio, mas vamos preservar essas pontas, porque dentro de poucas semanas vai dar pra gente enrolar o bigode e ele começar a virar para cima. E isso a gente define com um pouquinho de cera, uma cera de cabelo ou cera para o bigode, que são bem parecidas, às vezes são o mesmo produto. Então vamos trazer o cliente com a cabeça um pouquinho para trás, com um encosto aqui, e então a gente começa a fazer, a aparar a barba por essa parte e depois aqui por baixo. Nesse primeiro estágio, eu coloco o encosto para a cabeça e o cliente apenas encosta a cabeça para trás. Não precisa reclinar a cadeira ainda, porque quanto mais cedo eu deitar a cadeira, eu vou cortar alguma coisa, os cabelos provavelmente vão voar no rosto, no olho do cliente. Então, por enquanto, é bom ele ficar assim. Nós damos uma penteadinha para baixo. Aqui eu consigo perceber que ela está bem desalinhada mesmo. Vou começar pelo bigode. Como é que nós fazemos para manter o bigode longo, mas tirando esse comprimento aqui que vai atrapalhar na boca? Nós vamos cortar nesse ângulo assim, ó. Nós vamos cortar nesse canto aqui e quanto mais chegarmos para a parte de baixo da boca, menos nós vamos cortar. Dessa maneira. Corta lá no cantinho, mais curto. Um pouquinho mais. E vamos ajeitando o bigode. Os fiozinhos que ficam mais próximos do lábio, eles incomodam mais. Isso. E vamos preservando essa parte do bigode aqui mais longa. Vamos pentear de novo. E um pouquinho por cima. Isso tudo vai depender do bigode que nós encontrarmos. Bigodes diferentes, necessidades diferentes. Nesse lado, a mesma coisa. Ele tem o bigode um pouco mais curto e um pouco menos de bigode nesse lado. Aqui ele é mais cheio. Portanto, vamos tirar assim. Muito pouco por cima, porque ele é menos cheio.
O bigode está relativamente pronto. No lado direito do bigode ele está um pouco mais cheio do que o lado esquerdo. Mas como o objetivo é deixar o bigode crescer, eu não vou cortar demais esse bigode para alcançar o outro lado. Só se ele tivesse muito diferente, mas eu prefiro deixar ele assim, porque eu já consigo dar alguma definição para ele, ou pelo menos que ele fique um pouco mais comprido. Eu prefiro ele assim do que ele mais curto. Olhando a barba de perfil, nós vemos esse resultado. Nós vamos fazer dessa maneira. Do outro lado, nós vamos fazer do mesmo jeito. Antes de deitar, nós vamos pegar a máquina e vamos usar a 0,5 para acertar o degradê da barba. Depois a 0. E nesse caso a gente pode até usar a máquina de contorno bem no início da barba, porque ele está com o cabelo recém-cortado e o encaixe vai ficar muito mais bonito. Nesse lado, vamos fazer o mesmo procedimento. Agora 0. E a máquina de contorno. Uma limpeza na bochecha, que depois nós vamos fazer com a navalha. Ou tem cliente que prefere sem navalha. No canto do lábio. Tem uns pelinhos perdidos aqui. Agora nós vamos reclinar a cadeira. Como nós já aparamos o bigode, fizemos a limpeza na boca e aqui nos cantos. Limpamos também esse cantinho aqui, porque aqui ele tem muito pouco pelo e os que ficam sozinhos ficam compridos e não fica bonito. Fizemos aqui a limpeza, aqui também uma limpeza muito suave, porque eu prefiro a barba quanto mais natural, melhor. Agora aqui a gente vê que embaixo ela está bem desordenada, ela cresce desparelha e ela está bem desparelha e não está definida a barba. Primeira coisa que nós vamos fazer é definir. Isso nós vamos fazer com a máquina de acabamento. Muito pouco, porque o cliente gosta da barba bem natural e longa. Aqui eu tiro esses cantinhos, porque eles estão bem compridos.
E agora nós vamos emparelhar esses pelos que estão bem disparelhos, bem fora de ordem. Quando eu olho o cliente assim de frente, eu vejo que está sobrando de pelos aqui, de barba, e eu traço uma linha da ponta da barba até o pescoço do cliente. E tudo que estiver sobrando, eu elimino. No caso, são esses pelos aqui. Eu vou mostrar para vocês de lado um pouco, que eu acho que vai ser fácil para vocês verem. Então, eu faço esse movimento. Como é que eu estou fazendo isso com a máquina se a minha mão está solta? Eu estou encostando a minha mão de leve no peito do cliente com o dedo mínimo aqui, ó, com o mendinho, e segurando com os outros dedos a máquina. Então isso me dá firmeza. E claro, tem que ter um pouquinho de treinamento. Façam 1, 2, 3 vezes. Na terceira, na quarta vez, vocês já estão com muito mais firmeza, com certeza. Se vocês quiserem fazer com a tesoura, também dá. Eu gosto de fazer com a máquina porque eu tenho muita segurança e tenho muita firmeza com ela. A tesoura me proporciona mais tranquilidade, eu fico mais tranquilo, só que eu trabalho um pouco mais lento, mas também pode fazer com a tesoura. Tudo que eu estou fazendo com a tesoura aqui agora, posso fazer com a máquina. Toda vez que eu corto um pouquinho da barba, eu coloco um pouco de talco no meu espanador para poder limpar e a hora que eu tirar a capa não encher o cliente de cabelo. Agora nós vamos fazer o seguinte: um pouquinho de gel de barbear aqui também. Tiramos umas pontinhas que sobraram nesse canto. E enquanto a gente termina a limpeza, o gel vai amolecendo os fios, preparando para passar a navalha. Ok, pessoal. Agora que nós passamos o gel na bochecha, aqui na parte inferior do lábio, no outro lado também, no pescoço ele não tem, e ele gosta da barba mais cheia, então aqui a gente não vai precisar tirar. Como é que nós vamos fazer aqui agora? Eu gosto de vir por trás do cliente, dou uma tensionada na pele, na bochecha, encosto bem no limite do crescimento da barba e deslizo a lâmina no sentido contrário. Porque aqui o pelo não oferece muita resistência e o gel ajuda bastante. Então, nessa parte aqui, às vezes, eu não faço primeiro no sentido a favor da barba, do crescimento, e eu já faço no sentido contrário mesmo, porque a pele me proporciona isso. Então eu venho para o outro lado e faço a mesma coisa. Com calma, suavidade. Normalmente
Eu já tenho uma toalha úmida. Eu limpo a região onde nós fizemos a barba. Logo após, um pouquinho de pós-barba. Um pouquinho de óleo. Isso tudo que eu estou usando na barba, nós já fizemos em outras aulas de barba. Eu só estou usando, o que eu estou fazendo nessa aqui é uma barba mais longa e mais cheia, como só aparar a barba. Nós temos outras aulas que a gente faz barbas mais curtas e barbas completas, aí com aplicação de toalha quente e outras técnicas. Nesse caso, somente aparar. Às vezes, quando a gente passa o óleo, aparece mais umas pontinhas. Isso é normal. Um pouquinho mais de talco. E o nosso cliente está pronto.